nesse momento, depois de uma Eucaristia tão bem participada por todos, eu acho que vale a pena a gente também se deixar tocar por uma palavra e por um gesto sonoro, que é uma música, que eu vou tentar cantar com vocês. Mas antes, vamos ouvir essa música, vamos ouvi-la e depois eu vou contar um pouco rapidamente a história desse refrão. As coisas mais preciosas que vocês juntaram ao longo da vida de vocês, que isso um dia vai precisar. E eu quis começar com isso, com essa música, com esse contexto, para dizer que a cura pretendida por nós, ela é muito mais ampla do que os possíveis milagres que nós esperamos. Quando a gente vai pensar nas possibilidades de cura que a gente tem quando nós realizamos os ritos, a liturgia, essas possibilidades elas se multiplicam e vão muito além do que simplesmente um milagre que venha trazer a cura desta doença especificamente que a pessoa tem. E é por aí que eu vou caminhar com vocês nessa reflexão de hoje. Evidentemente, nós temos pouquíssimo tempo, né, para um assunto extremamente tão vasto, mas aí eu vou tentar rapidamente trabalhar essas 4 perguntas. Por que a liturgia cura? Quem a liturgia cura? Quem é essa pessoa de quem a liturgia se aproxima para curar? De quê? De que doença, de que enfermidade a liturgia cura? E como a liturgia cura? E de antemão, para os desavisados, já quero dizer que um pouco do que eu vou dizer não tem a ver, ou nada, ou em parte não tem nada a ver com o carisma de cura, ou o ministério de cura que existe na igreja, reconhecido, válido. O que eu vou falar é de um outro assunto. Segunda coisa, informação importante, eu não vou tratar aqui das missas de cura e libertação, é outro setor, tá certo? É uma outra realidade, é uma outra prática litúrgica que a gente não vai ter tempo aqui de aprofundar, nem de entender ou de estudar criticamente a prática. O que eu quero apresentar é algo que ultrapassa essas práticas pontuais que existem atualmente na igreja acontecendo. E para a gente pensar por que a liturgia cura, vamos adiantar mais uma. Eu queria trazer à memória de vocês, e vocês devem lembrar, aquele trecho de Marcos 5, 25 a 34, onde aquela mulher que há 12 anos sofria de uma enfermidade, tentou aproximar-se de Jesus, porque na cabeça dela, ela tinha presente o seguinte: basta que eu toque no manto dele. E ao ser tocado, Jesus se volta e pergunta: quem me tocou? Senti que uma força saiu de mim. Lembram desse trecho? Todos têm presente? Porque se tivesse mais tempo, a gente leria agora e faríamos um Alexio, uma leitura orante, e com certeza tiraríamos muito fruto dela. Mas como não temos muito tempo, vamos apenas trazer à memória aquele texto. E a pergunta que eu queria provocar vocês é a seguinte: quem, na verdade, tocou quem? Foi a mulher que tocou a Jesus?
Ou foi Jesus que tocou a mulher? Quem tocou quem? Segunda coisa, quando ela tocou em Jesus, o que foi que ela tocou? Ou melhor, em quem aquela mulher pensava estar tocando quando tocou no manto de Jesus para ser curada? Em quem ela pensava estar tocando? Para a tradição cristã, a força que habita em Jesus é a força do Espírito de Deus, a dinamis de Deus. E essa força do Espírito de Deus está ali, presente em Jesus. Emanuel, o Deus conosco, o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne, ou seja, Deus em carne e osso, vivendo a vida humana divinamente e vivendo a vida divina humanamente. Era esse que estava diante daquela mulher. Foi o próprio Deus em quem ela tocou. O Deus que, revelado em Jesus, era um Deus que curava, que cura e que curará, sempre quando tocado. E por que eu estou dizendo isso? Porque a liturgia para nós, essencialmente, é o toque de Deus. É Deus que nos toca. E nós que, através dos sacramentos, nos vemos também em toque com Ele. É um mútuo toque de Deus em nós e de nós em Deus. Há um outro texto bíblico que também nos remete a essa mesma realidade, que é da primeira carta de João. Lembram? O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e o que nossas mãos apalparam, olha o toque, que nossas mãos apalparam do verbo da vida, porque a vida manifestou-se, nós a vimos e lhe damos testemunho e vos anunciamos a vida eterna que estava voltada para o Pai e que nos apareceu. O que vimos, o que ouvimos, o que tocamos, o que apalpamos é o que anunciamos. A liturgia supõe que quem vai promovê-la sejam pessoas que antes de tocar no doente já tenham sido tocadas pelo próprio Deus. Eu só posso anunciar a cura e a salvação quando eu vi, ouvi e toquei. Sem que sejamos nós, em primeiro lugar, o sacramento que se aproxima do próprio doente, é difícil que todo o restante venha cumprir o seu efeito. Devemos nós, em primeiro lugar, na liturgia, na celebração, na visita aos doentes, na oferta que fazemos nos sacramentos, devemos nós, em primeiro lugar, estarmos convictos de que nós só podemos anunciar a verdade que queremos anunciar se um dia nós vimos, tocamos e apalpamos. Se nós um dia, pelo menos, fizemos a experiência daquela mulher. Tocar no manto de Jesus. Ser tocado por Ele. Sem isso, é difícil que todo o restante venha a funcionar ou dar certo. Deus sempre quis se tornar comunicável. Deus quis se tornar audível, visível, palpável, tocável. Deus quis estar ao alcance dos nossos ouvidos, dos nossos olhos,
de nossas mãos, e por que não dizer esse domingo, dos nossos ouvidos, né? Marcar o ouvido. Deus, em Jesus, nos tocou e se deixou tocar. Aqui está o fundamento principal do sacramento. O sacramento, ele é em primeiro lugar uma iniciativa de Deus. É Ele que nos quer tocar. É Ele que quer se tornar palpável, audível. É Ele que quer se tornar para nós visível. E por isso se encarna. E Ele então, como tocou aquele surdo hoje, Ele vem e nos toca. E todo toque de Deus é sempre um toque salvador. É sempre um toque que salva. E salvar também inclui curar. Também inclui curar. Aliás, salvar, a mesma raiz é também curar. A mesma palavra, né? Então, aqui a gente vai chegar. Como é que a liturgia então cura? Como é que a liturgia lá? Por que a liturgia cura? A liturgia, porque, afinal de contas, somos nós que celebramos, somos nós que realizamos a liturgia, porém, a gente não pode esquecer, há um ator invisível que atua durante toda a liturgia, sem a qual, evidentemente, ela nem existiria. Nós sabemos quem é. É o mesmo Espírito. É o mesmo Espírito. Cristo é o sacramento do Pai. Ele é o sacramento primordial. É Ele que, no final das contas, nós queremos que venha nos tocar e que se deixe tocar por nós. Tudo o que nós fazemos na liturgia é para manifestá-lo. É para manifestar a sua presença ressuscitada, que vem ao encontro da realidade e do mundo. Agora, Cristo age na igreja e por meio dela. E aí lembremos, a igreja é também um sacramento. A igreja é um sacramento. E aqui eu aproveito para dizer, por exemplo, uma experiência de igreja, de comunidade, onde o amor é visivelmente experimentado por quem participa dela, é uma igreja que cura. Infelizmente nós temos experiências eclesiais, comunidades, que por causa de desavenças, de brigas, de fofocas, etc., são ambientes antissanitários. A vigilância sanitária de Deus, se entrasse em certas comunidades, fecharia as portas, lacraria portas de certas igrejas, porque elas provocam pessoas doentes, pessoas que não só adoecem, mas são adoecidas por experiências terríveis, traumáticas, de pastores grosseiros, de pastorais que não cuidam e não são motivados pelo verdadeiro Espírito de Jesus. Então, em primeiro lugar, antes de pensar nos doentes de fora, pensemos se a nossa comunidade provoca saúde pela maneira como nós nos relacionamos como igreja. Porque a igreja é o primeiro sacramento de salvação. Nós somos um exército de salvação. Estamos no mundo para isso. Jesus deixou essa missão nossa. Mas infelizmente a gente sabe o quanto de pessoas que eram até pessoas boas, sensatas, equilibradas, por causa de certos traumas vividos dentro da própria comunidade eclesial, hoje são pessoas desequilibradas, sem saúde, estressadas. Não é? Então pensar aí, esse sacramento, nós temos que procurar ser a melhor expressão de Cristo, porque senão lá fora estaremos desacreditados. Talvez os que não creem não vejam as nossas motivações, mas os que não creem veem as nossas obras, e eles nos julgam não pelo aquilo que não veem,
mas eles nos julgam pelas obras que veem. E se a comunidade que eles veem diante dos olhos é uma comunidade desunida, desestruturada, então esse não é um ambiente de sanidade, é outro ambiente. E a igreja, que, lembrem, vem de Cristo, que é o sacramento primordial, ela age na liturgia e por meio da liturgia. A liturgia, pensando aqui todas as possibilidades, de celebração, mas aqui, no seu sentido mais restrito, os 7 sacramentos. Eu me lembro que, ainda como diácono, eu fiquei 1 ano trabalhando no Hospital Emílio Ribas como voluntário, e quando eu fui ordenado diácono, o bispo disse: cuidado para vocês diáconos só voltar. Procure um grupo de margem para você exercer o seu diaconato. Porque ser diaconato para colocar no altar, os acólitos e outros podem fazer também. E aí eu consegui, é uma história longa, eu fui terminar lá no Hospital Emílio Ribas. E eu, quando cheguei como diácono, achava que como diácono a gente pensa logo nisso, que eu ia fazer no Emílio Ribas. Eu ia batizar crianças em perigo de vida, de morte, e dar comunhão para os doentes. Em 1 ano, eu não batizei sequer uma criança. Porque o sacramento que me pediam aqueles doentes era o meu ouvido. E não a água necessariamente que salva, que é a do batismo. Para aquelas pessoas, o sacramento que pediam que eu fizesse é que naquela hora do intervalo, quando todas as famílias estavam ali para alimentá-los na hora, e algumas famílias haviam abandonado os seus doentes, era dar comida na boca, porque não tinham forças para comer. Ali era o sacramento, ali era a liturgia. Então hoje o conceito de sacramentos ele é muito mais amplo. Nós temos os 7 sinais fundamentais, porque deixados por Jesus, eles são hoje para nós os sacramentos que salvam, e nós conhecemos os 7. Mas também são sinais de Jesus outros sacramentos que ele deixou. Paulo VI dizia que o primeiro sacramento do cristão é o irmão, é o outro. Se a gente não olha para o outro e não enxerga nele o próprio Cristo vivo, ali presente, de forma misteriosa naquela pessoa, como vamos entender os demais sacramentos, que vão exigir de nós muito mais fé do que aquela de encontrar num vivente, numa pessoa viva ali, a presença do próprio Senhor. Então, pensar nisso. Então, Cristo, a igreja que é sacramento e a liturgia que celebra. Então, a liturgia está diretamente ligada ao sacramento primordial, que é Cristo. É Ele que nós queremos manifestar. É Ele que nós queremos que se torne audível, palpável e tocável através dos elementos simbólicos litúrgicos. Vamos para aqui. Então, o que a gente pode dizer até agora? Na pessoa de Jesus, Deus tocou nossa humanidade para salvá-la. E hoje Ele continua nos tocando por meio do seu corpo, que é a igreja, e por meio da liturgia. Vocês não vão conseguir ler, mas esse texto, ele é muito importante. Sacrosanto Concílio, que é o documento, a Constituição sobre a reforma litúrgica do Vaticano II. Eu vou ler porque vocês não estão conseguindo ler. É o número 7, diz assim: para realizar tão grande obra, Cristo está sempre presente na sua igreja, especialmente nas ações litúrgicas. Está presente no sacrifício da missa, quer na pessoa do ministro. O que se oferece agora pelo ministério sacerdotal é o mesmo que se ofereceu na cruz. Quer e sobretudo sobre as espécies eucarísticas. Está presente com seu dinamismo nos sacramentos, de modo que, aqui vem também o que nos interessa, quando alguém batiza, é o próprio Cristo que batiza.
E a gente poderia aqui completar. Quando alguém crisma, é o próprio Cristo que crisma. Quando alguém ordena, é o próprio Cristo que ordena. Quando alguém unge o doente, é o próprio Cristo que unge. Sem essa convicção de fé, é difícil, eu diria, é impossível pensar e refletir os efeitos dos sacramentos e da liturgia na vida de um doente. Está presente na sua palavra, pois é Ele que fala quando se lê na igreja a Sagrada Escritura. Não nos esqueçamos que no final da proclamação do Evangelho nós dizemos palavra da salvação, ou seja, palavra que liberta, que cura, que salva. E a gente aclama a essa palavra dizendo glória a vós, Senhor. A palavra de salvação, de salvação. É Ele mesmo que está ali presente, querendo nos converter, nos salvar. Está presente, enfim, quando a igreja reza e canta. Ele que prometeu, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Essa consciência de que o próprio encontro com o doente já é o motivo, desta garantia de que a visita ao doente, ali, ou ele sozinho, somos 2, ou mesmo com a família, que melhor ainda, ali já há a possibilidade de nós termos a convicção dessa presença sacramental do Senhor, porque estamos na intenção dele, por isso ele se faz presente. Bom, isso para dizer que, por que nós curamos? Porque nós estamos exercendo o mandato de Jesus. Ele, ao vir no mundo, ao tocar como Deus o mundo e ao se deixar tocar por Ele, o seu toque é um toque salvador. E não foram poucas as vezes, os evangelhos estão aí para dizer, que Jesus esteve em atitude de salvação quando curava. Mas também é verdade que Jesus curava quando pregava. As pregações de Jesus também convertiam pessoas. Os gestos de Jesus também convertiam. Os gestos de Jesus converteram Pedro. Os gestos de Jesus curaram Pedro. Os gestos de Jesus curaram a mulher adúltera, a mulher pecadora. Ninguém te condenou, também não vá e não peques mais. Isso é curar. Se a gente for pensar em salvar, salvou aquela vida que ia ser apedrejada e deu a ela outra possibilidade ainda maior de ter essa vida vivida sem o pecado. Isso é também curar. Agora, a quem a liturgia cura? A gente está acostumado sempre com aquela maneira de enxergar a pessoa humana, corpo e espírito, matéria e espírito, corpo e alma, corpo, alma e inteligência. Para além de todas essas possibilidades, que muitas delas até são hoje repensadas, refletidas, porque seria muito pouco se nós fôssemos apenas corpo e alma, Hoje a gente tem a ampliação hoje dos estudos a esse respeito, são tão grandes e tão interessantes. Talvez a gente pudesse pensar o ser humano não a partir mais dessas categorias, mas de outras. Por exemplo, o ser humano com exterioridade, interioridade e profundidade. Para a gente pensar também a cura por essas dimensões. Pois é, nós temos uma dimensão exterior, que é a nossa relação com o universo, com a natureza, com os outros. Pensar, por exemplo, nós estamos precisando curar a nossa relação com o planeta. Nós estamos doentes. E as nossas doenças têm hoje a explicação que boa parte delas são pioradas ou agravadas pelo mal que nós fazemos ao planeta. Ora, maltratar o planeta é uma doença, que dá doença, que provoca doença.
Então, por exemplo, é também da pastoral da saúde e tem a ver conosco o cuidado e a militância em todos os movimentos que buscam, por exemplo, melhorar a qualidade do ar, da água. Isso também é pastoral da saúde. Isso também é cuidar liturgicamente da vida, quando a gente se envolve também por essas lutas, porque a nossa saúde não é só para ser pensada quando a gente já chega no hospital, é para ser pensada antes, né? Então a doença tem que ser prevenida ali. Então nós temos que pensar a nossa, por exemplo, quando alguém, por exemplo, se envolve com uma dessas situações e consegue para uma determinada população a melhoria da qualidade de água, de vida, etc. Isso também é cura. Isso também é o exercício da cura dentro da igreja. Isso também é ser sacramento de Cristo. Isso também é fazer com que a igreja esteja presente. Tivemos aí uma campanha da fraternidade há pouco tempo sobre esse problema. Mas a nossa exterioridade também ela se concretiza na relação com os outros. Né? E aí, quanta doença, hein? Quanta doença na relação com os outros. Tá? A gente foi entrar aqui nesse assunto e a gente sabe que, por exemplo, uma pessoa que está, do ponto de vista afetivo, sentimental, mesmo nesse nível, um pouco desequilibrado, ela desajusta todo mundo que está ao redor. Então, por exemplo, cuidar dessa pessoa, ajudar a curar essas relações que nós temos. Eu falava hoje, há pouco tempo, dessa relação dentro da própria igreja, relações que provocam doenças. Então, curar é também prevenir. Curar é a gente também cuidar dessa exterioridade nossa. Curar, por exemplo, ver outra dimensão nossa, a dimensão da interioridade. A questão dos nossos sentimentos, dos nossos desejos. Perguntar-se sempre: será que eu quero o que eu desejo? Eu já entrei em comunhão com os meus desejos mais profundos. Eu vivo em comunhão com eles. Eu estou reconciliado com os meus desejos mais profundos? Ou eu vivo na superfície dos meus quereres? Onde é que está realmente o sentido da minha vida? Por exemplo, reconciliar-se com o meu consciente, com o meu inconsciente. Tudo isso é fonte tanto de saúde como também de doença. E a gente tem que pensar que curar isso é também colocar o dedo de Deus, o toque de Deus. É também exercer. E a nossa liturgia, por exemplo, quando lá em cima ela valoriza os elementos, por exemplo, da natureza, os nossos espaços de celebração são espaços harmônicos, onde a natureza também está presente de forma... Isso também faz parte, é elemento sensível que aparece dentro dos espaços sagrados. Por exemplo, como é que a liturgia tem lidado com os sentimentos? Às vezes a gente vê liturgias que exploram tanto o sentimentalismo, que às vezes derrubam pessoas, desequilibram pessoas. Então, dosar melhor racionalidade, dosar melhor sentimento e afeto dentro da celebração. Agora, de qualquer forma, também celebrações muito racionais demais, que não contemplam a dimensão afetiva, que não colocam, que não integram, também provocam desequilíbrio na pessoa. Vamos pensar o ser humano numa terceira dimensão, a dimensão da profundidade, a capacidade, por exemplo, de captar para além das aparências, de se relacionar com o transcendente. Quantos de nós vivemos rompidos com Deus? Estamos brigados com Ele, vivemos a noite escura da crise de fé. Então, reconciliar-se com Deus também é um elemento de cura. E aí temos um sacramento, que tem em vista essa reconciliação e, portanto, inclusive pela igreja, é chamado sacramento de cura, ao lado da unção dos enfermos, que é o sacramento da reconciliação, da penitência. Então, veja, a liturgia cura muito mais, ou não somente, no sacramento da unção. Claro que nós vamos pegá-lo mais de perto.
Mas é muito mais amplas, são muito mais amplas as possibilidades de se vivenciar a experiência da cura através da liturgia. E aí, de que a liturgia cura? Aí é interessante, né? Nós somos pessoas que fomos feitas, nós somos seres simbólicos, né? Deus, quando nos criou inteiros, unitários, né? O termo melhor seria a inteireza da pessoa humana. Nós somos exterioridade, interioridade e profundidade, as três coisas juntas. Se a água está poluída, eu de repente não estou bem com os outros, não estou bem comigo mesmo, não estou bem com Deus. Se a minha vida espiritual não está bem, não é? De repente as minhas relações pessoais, interpessoais também não andam bem, porque eu não estou bem com Deus. Isso gera doença também, quer dizer, há toda uma inter-relação entre essas coisas, né? Porque nós somos seres simbólicos, quer dizer, e aí quando eu falo simbólico, imagine, por exemplo, nós temos que lutar contra uma cultura que nos compartimentou. Vocês sabem que a unidade do ser humano, ela se constitui na unidade de três coisas: o fazer, o pensar e o sentir. Quando essas três coisas elas estão harmonicamente, quer dizer, o que eu faço corresponde ao que eu penso, o que eu sinto, aí eu estou harmônico. Mas nós somos herdeiros de uma cultura em que a gente consegue lavar a roupa sentindo dor de barriga e pensando no almoço. Quer dizer, a gente faz uma coisa pensando no outro e sentindo outra. Né? Fomos educados a sermos rompidos. E a palavra símbolo quer dizer, a palavra grega quer dizer juntar, unir. Nós somos unir o quê? O primeiro, unir a gente dentro da gente mesmo. Depois nos unir com os outros. Veja o quanto a liturgia pode nos ajudar nesse sentido. A liturgia exige que quem esteja dentro da celebração esteja inteiro. Se você está na celebração, você tem que estar inteiro. O que você está fazendo, a ação litúrgica, está cantando, está levantando os braços, está acompanhando a leitura, está ouvindo a palavra, o que você está ouvindo tem que coincidir com o que você está pensando, como você está sentindo. A liturgia exige da gente esse equilíbrio entre essas três coisas. Ela é uma escola para fazer a gente estar inteiro naquilo que a gente faz. Né? Depois, a gente precisa estar simbolicamente ligado aos outros. Então, aí a função do símbolo, ela não só une a gente por dentro, mas ela nos une com os outros. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo, nos reuniu como assembleia. A gente canta junto, por quê? Porque cantar junto já é um símbolo, quer dizer, as nossas vozes unidas se tornam uma única voz. Éramos indivíduos, quando nos tornamos uma assembleia, formamos um só corpo. Isso é possível de se ver exteriormente na unidade das vozes quando a gente canta na liturgia. Isso é curativo também. Essa experiência de a gente cantar, né, em coro, cada um cedendo o seu próprio ritmo, o seu próprio tom, para cantar com os outros, isso é extremamente curativo. Tem aí, e lá fora, tem tantas teses defendendo, né, que o canto coral pode ajudar, né, a experiência de cantar, o quanto ela pode, né, curar doenças, né? Mas o contrário do simbólico é o diabólico. Simbalen é juntar, diabalen é separar. Daí vem a palavra diabo, é aquilo que divide, é o que separa. Então, do mesmo jeito
na liturgia há coisas que nos unem, que nos ajudam a gente estar cantando, aquilo vai entrando, vai fazendo parte do coração da gente, aquilo vai sendo integrado ao meu pensamento, e eu vou me encontrando verdadeiramente com o ressuscitado através dos elementos que a liturgia vai propondo, da ação. Há também ações, às vezes, na vida que são diabólicas, que desintegram a gente, que não ajudam a gente a viver essa unidade. A gente não pode esquecer que a nossa vida, a vida nova em Cristo, que nós ganhamos com os sacramentos da iniciação, o batismo, a Eucaristia, a confirmação, ela é levada em vasos de argila, porque nós somos frágeis. É preciso de novo integrar a vida machucada. Por que eu estou dizendo isso? Porque a doença, a enfermidade é um diabo além. Por isso que nos tempos antigos, nos tempos de Jesus, a possibilidade de identificar a doença com o pecado e a doença com a presença do mal era muito próxima, porque a doença ela desintegra. Então a liturgia ela vem ao encontro do doente como um auxílio através das ações simbólicas, através dos sacramentos. Ela vem para ajudar de novo a esse vaso de argila frágil que pareceu quebrar, para ele de novo recobrar a vida nova em Cristo que um dia recebeu dos sacramentos da iniciação. E talvez o grande efeito pretendido com a cura que a liturgia quer que se realize é um comprometimento com a vida, mesmo no meio da dor. Talvez a gente nem consiga curar fisicamente a pessoa. Não porque nós não tenhamos o poder, não porque não tenhamos o carisma, não porque Deus não quer. Mas seremos nós a perceber que tantas outras curas se realizam e podem potencialmente ser realizadas através daquele gesto, através daquele sacramento, através daquela ação litúrgica. E olha que eu peguei vocês lá, nem como doentes, peguei como participantes da Assembleia. Mas vamos pensar agora o doente, que é a pessoa com quem vocês, o enfermo com quem vocês lidam mais diariamente. Quantas interrogações, né? Quantas perguntas, quantas desestabilizações a pessoa vive quando chega o momento da doença. E vocês sabem por quê, não é? Porque a principal questão estruturadora da pessoa foi retirada dela, que é a segurança. A doença, ela abala um elemento estruturador da pessoa, que é a segurança. Quando ela não era doente, ela era autônoma, ela andava por si só, ela decidia o que ia fazer, ela não dependia. Agora ela mudou, ela quebrou, e ela vai ter que reaprender, e reaprende, porque a vida ensina isso. Mas a liturgia, meu Deus do céu, chegou um bilhete aqui para mim que agora. Eu devo estar no número 12 ou 13 dos meus slides de 45, mas tudo bem. A enfermidade, ela é um estado de ruptura em todos os níveis. E a cura só acontecerá quando todos esses níveis estiverem cicatrizados. Por isso que a gente pode dizer, sem medo de errar, que curar é reconciliar-se. Reconciliar-se com o meu corpo fragilizado. Enquanto eu, por exemplo, Santo Agostinho dizia, aquilo que não é assumido não é redimido. Eu só vou salvar aquilo que eu assumo. Enquanto eu não assumo a minha fragilidade, eu não vou redimi-la. Então, muitas vezes,
A liturgia cura quando ela ajuda a pessoa a aceitar a condição frágil dela, que não é comparada à resignação. Tem nada a ver com resignação. Eu vou me comprometer, eu quero melhorar, mas eu quero reaprender a partir desta condição nova que me foi dada. Gente, uma pessoa que reaprendeu a viver a partir da fragilidade com a qual se encontrou, esta pessoa está curada. Essa pessoa está curada pelos sacramentos. Se ela entendeu isso, pela visita sacramental que você fez a ela. Não esqueçamos que nós somos um sacramento também. Então, reconciliar-se com o meu corpo fragilizado, reconciliar-se com os outros. Enquanto eu não conquistar isso, quer dizer, a paz deve ser uma obsessão nossa. A paz de espírito, a paz com os outros, evitar o conflito. Isso é muito importante, porque nós não somos compartimentos. Nós não somos, vocês estão na Pastoral da Saúde, devem ter ouvido isso milhares de vezes. E com certeza a ação de vocês complementa, ajuda, encerra, fecha, concretiza as outras curas pretendidas. E muitas vezes o canal de cura passa irrevogavelmente pela visita que vocês fazem, por exemplo, quando vocês percebem que ele até pode sair dali curado do câncer, mas se voltar para a família, brigado com o irmão, brigado com a esposa, não é? A cura não aconteceu na sua totalidade. E aí você precisa ajudar essa pessoa. E quem sabe o próprio tratamento, terapêutico vai ser auxiliado com essa outra cura que também precisa ser conquistada. Não adianta eu voltar para casa e encontrar um ambiente que não é saudável. Entendeu? Vamos alargar nossa possibilidade de pensar a cura. Depois, reconciliar-se com Deus e com os meus porquês, com as minhas finitudes. Vejam aí o papel de vocês. Eu volto a insistir. Talvez aquela cura pretendida e desejada nem se realize. Mas outra cura e outras curas podem acontecer. E aí os sacramentos e a liturgia estão nessa linha. Elas vão ajudar. Aí está o batismo, a Eucaristia, todos os outros sacramentos vão sempre na linha de salvar o ser humano, de curar. Vamos passar mais uma? Agora, como a liturgia cura? Como a liturgia cura? O Concílio Vaticano II disse uma ideia muito interessante. Os sacramentos são sinais sensíveis, significativos e eficazes. As três palavras são importantes. Vamos repetir juntos. Sensíveis, significativos e eficazes. Então veja, sensíveis. Por quê? Porque eles atingem primeiro a nossa sensibilidade, o nosso corpo. Essa dimensão primeira que ele vai atingir. Quando eu batizo, quando eu derramo água sobre uma pessoa, quando eu unjo essa pessoa com óleo, quando eu imponho as mãos sobre a cabeça dela, é um sinal sensível. Ouvir, ver, cheirar, degustar, sentir o óleo, pôr as mãos, tocar. Veja o gesto de Jesus hoje, na cura do surdo. Quer dizer, toca o corpo. Por isso é tão importante nós que lidamos com a liturgia, com os sacramentos propriamente, que a gente cuide da forma da celebração. Não podemos ficar desleixados nos sinais sensíveis. Vai impor as mãos, pelo amor de Deus, impõe as mãos com intenção, com desejo, com vontade. Não transforme um gesto simbólico, sacramental, num gesto mecânico. Impor as mãos sobre a cabeça do doente é um gesto que está preenchido de afeto.
Eu tenho que me perguntar antes de colocar a mão na cabeça dele: como Cristo faria esse gesto? Com que ternura, né? Quer dizer, cuidado. Vou ungir o doente, eu não vou levar um algodão melado de óleo, pelo amor de Deus. Se é óleo, isso tem que ser visível. O doente tem que sentir o bálsamo. Ele tem que fazer a experiência de sentir, né, o frescor do óleo, ungir a pessoa. Porque aquele óleo, diferentemente dos outros óleos, dos outros elementos terapêuticos que vão aparecer, é o óleo que vai atingir a profundidade do ser daquela pessoa, porque atinge por causa da fé. Porque se não tiver fé, é um óleo como outro qualquer. Mas na fé, aquele óleo vai chegar ao lugar mais profundo que nenhum medicamento consegue chegar. Que é aquela dimensão da profundidade da pessoa humana. Então a gente precisa cuidar da forma da celebração, cuidar da verdade dos sinais, né? A liturgia não suporta faz de conta. A liturgia não suporta mentira dos gestos que vão ser feitos, da maneira como a gente vai se comportar, né? Dos elementos que nós vamos utilizar. Chega do povo ser enganado lá fora, vai ser enganado também na igreja, no sacramento, na forma como vai ser celebrada. Não podemos cuidar disso. É porque agora tem 1000 coisas na minha cabeça, eu não consigo, porque já chegou do recado de 5 minutos. Bom, então, sensíveis significativos. O que eles significam? Eu acabei de falar. Eles significam as coisas divinas, invisíveis, que nos remetem ao mistério central da nossa fé. Qual é o mistério central da nossa fé? É a Páscoa. Qualquer sacramento é sempre um sacramento pascal, né? Quando o doente recebe uma visita da igreja, quem é que ele está recebendo? Eu vou aprofundar essa resposta de vocês. O ritual da unção dos enfermos, que não é só do sacramento, é da assistência pastoral aos doentes, diz que quem visita o doente é o Cristo glorioso que traz no corpo as marcas da paixão, marcas da sua paixão, para dizer ao doente: como eu, você também vai vencer. É uma visita de ânimo, né? O Padre Anísio estava falando ali a partir da primeira leitura hoje do profeta. É uma visita para recobrar o ânimo. Se a gente consegue numa visita que isso aconteça, isso já é uma cura, né? Tá? A certeza da fé de que a vitória de Cristo será também a minha vitória. Porque para Deus só há 2 possibilidades para o doente: viver ou viver. Ou ele se recupera da doença e continua vivendo no meio dos seus, não é? Ou se a morte vier imperiosa sobre ele, Deus mesmo assim não deixa que essa seja a última palavra e diz: você terá a vida eterna. Ou seja, para ninguém que crê em Deus existe outra possibilidade senão essas 2: viver e viver. Não é verdade? Bom, vamos passar agora. Então, eficazes, terminou, né? Eficazes. Realizam o que significam. Eu disse para vocês, são sensíveis, atingem o corpo. Significativos porque é uma realidade invisível que nos toca na sensibilidade do nosso corpo. Mas são também eficazes. Quando eu mergulho na água do batismo, é para que com ele mortos, com ele também ressuscitados, diz Paulo. Quando eu participo da Eucaristia, como é que a gente diz na oração eucarística? E quando recebermos pão e vinho, o corpo e o sangue dele oferecido, o Espírito nos una, como é? No só corpo, para sermos. Então,
quando a gente recebe a Eucaristia, quando a gente celebra a Eucaristia, ela realiza aquilo que ela significa. Participamos de um mesmo corpo, do mesmo sangue, para que nos tornemos um só povo em seu amor, pelo mesmo Espírito. E não são dos enfermos. A graça do Espírito nós recebemos, a força do Espírito de Deus, para que a gente recupere o bem da totalidade do ser. Não só a gente deseja a cura física, biológica daquela pessoa, a extirpação daquela doença, mas enxergamos a pessoa muito mais amplamente na sua totalidade. Desejamos que todas as curas se realizem, inclusive aquela. Mas se por aquela não for possível de acontecer pelos mistérios insondáveis, não da vontade de Deus, mas os mistérios insondáveis da realidade humana, da qual Deus participa, que outras curas possam acontecer para ajudar a recuperação da totalidade daquela pessoa. Portanto, primeiro fruto que esse sacramento pode oferecer a nós: ele une o enfermo a Cristo sofredor. Acabei de contar para vocês. Depois reconcilia essa pessoa com Deus. Lembra aquela ruptura que pode acontecer com a doença? De eu ficar brigado com Deus, ofendido, me sentindo ofendido por Ele. Depois proclama a participação do enfermo na igreja. A gente sabe, tem insistido muito, às vezes, nos encontros com os ministros extraordinários da Eucaristia. Ministro extraordinário da Eucaristia só tem sentido se tem ligado a ele pessoas ausentes da comunidade, ou seja, doentes, presos e pessoas impossibilitadas. Porque para dar comunhão na missa, a gente pode convidar uma pessoa idônea, dar uma bênção e ela distribui. A questão é gente corajosa, disponível e de fé, capaz de fazer com que nenhum membro do corpo de Cristo, impedido de estar na celebração, fique impossibilitado de ter a comunhão. E por isso sim, aí precisamos de ministro da Eucaristia. Se for para dar comunhão só na missa, ministro da Eucaristia tem que ter doente, preso ou gente impossibilitada ligado a ele. Porque é esse o grande ministério que ele tem que ajudar. Ele é extraordinário para isso, porque não dá, a gente não daria conta de dar a comunhão para todo mundo. Evidentemente, se ele já faz esse serviço, ele pode prestar o outro. Mas o outro não é mais importante do que este, que é o de fazer com que a comunhão desta comunidade, a experiência eclesial dela da Eucaristia, possa chegar àquele que não pôde estar. E, por fim, restabelecer. Se são 4 níveis de ruptura, são 4 níveis de cura. E a liturgia, tanto da unção dos enfermos como dos demais sacramentos, também lida com esses tipos de cura. Bom, aqui terminaria a primeira parte. Eu queria, no comentário do Salmo 36 de Santo Agostinho, eu queria só alertar para vocês o seguinte. Eu disse no início porque é que nós curamos, Porque Deus em Jesus, Ele nos toca e nós tocamos nele. Quando aquela mulher procurou tocar em Jesus, ela estava procurando, em primeiro lugar, o Senhor da sua vida, que poderia lhe trazer o dom da cura. E eu queria, com esse comentário de Agostinho, encerrar quase que alertando vocês. Cuidado, porque por aí há muito mais gente que busca mais os dons que Deus pode dar do que o doador desses dons. Há muita gente que procura mais Deus pelo interesse dos dons que Ele pode oferecer do que procurar Deus mesmo. Com certeza, quem em reta intenção procura Deus, recebe dele os dons. Cuidado para não inverter as coisas, porque há muita gente aí sem se curar e perdida no mundo, porque procurou mais os dons que Deus podia oferecer do que mesmo o próprio Deus.
E eu espero que a liturgia cantada, celebrada, vivida, experimentada por todos nós, provoque, não só nos doentes que nós atendemos, mas em primeiro lugar em nós, as curas que Deus quer que se realizem em nossas vidas. Obrigado pela atenção de vocês, e a gente se encontra no próximo.